Qual o critério para a volta de programa infantil no SBT? Técnico ou gosto pessoal? A afiliada da Globo pode se recusar a exibir plantão de notícias? Por que a Globo insiste em Patrícia Poeta como apresentadora do encontro? Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, a mais um episódio. Nós vamos falar de televisão a partir do seu olhar. Perguntas que chegam através das minhas redes sociais ou então aqui no espaço reservado aos comentários aqui no vídeo. Você manda a sua pergunta e a gente fala de TV, como eu disse, sempre a partir do que interessa realmente a você. Vamos então à primeira pergunta desse episódio, que é do Maximiliano. O Maximiliano Tavares pergunta: sabendo que hoje temos escassez de ideias na teledramaturgia nacional, por que a Globo não compra alguns textos lá de fora, como da Turquia, México e Portugal, e adapta aqui no Brasil? Maximiliano, esta é uma longa discussão lá na Globo. A Globo comprou os direitos da novela Carrossel para poder adaptar ou incluir parte desta temática em alguma das suas novelas. A tendência, geralmente, agora, no futuro, vai ser realmente você ter uma produtora da Turquia comprando texto brasileiro, como foi com o caso de Avenida Brasil, que pode ser só um pedaço de uma história ou a história inteira para adaptar. Pode ser também que você tenha trocas, coproduções, cada vez mais no mundo globalizado de narrativas globalizadas. É claro que a Globo vai primeiro incentivar os seus autores a criarem novas histórias. A Globo vai também ouvir o restante do mercado, aqueles autores que não estão trabalhando com contrato, que estão por obra e assim podem trazer também, contribuir com alguma outra história. E ao mesmo tempo de olho em sucessos lá fora. Agora, as nossas histórias são muito fortes, né? A gente tem bons criadores, precisa estimular aqui, realmente achar o caminho, e mais do que achar o caminho, saber que a melhor forma de você fazer novela é fazendo novela com jeito de novela. Juliano Rodrigo pergunta: como esses realities desgastados ainda seguem no ar, se a audiência já mostra que o público está de saco cheio? Juliano, realmente a gente já começa a sentir uma parcela do público, meio cansado aí dos realities que estão sendo apresentados. Ao mesmo tempo, chegam mais, novos formatos, algumas outras ideias, muitos ali em plataformas de streaming, outros já na TV aberta, e aí vai se adaptando ao público. Óbvio, que a audiência já não é mais a mesma, a repercussão já não é mais a mesma, porque só o Big Brother são 25 edições, 24 anos, ou seja, é muito tempo. Tem muito tempo de Fazenda também, já tem muito tempo de outros realities. Vem agora aí a promessa para o ano que vem do SBT também produzir o seu. Plataformas digitais estão cheias, então, na hora que você vê tudo isso, realmente o mercado está saturado. Tá na hora de buscar algum outro elemento, porque senão é o que você falou, vai cada vez mais o telespectador dar sinal de que, eu não quero continuar assistindo isso. Mas tem um fator, ainda como dá uma certa audiência, sempre são as maiores audiências de cada emissora mesmo, já registrando queda em relação a anos anteriores, o mercado publicitário ainda anuncia. Enquanto tiver anunciante, enquanto entrar dinheiro, a TV vai continuar apostando neste formato. O Adriano Araújo também pergunta: Vanucci, o que fazer para o SBT desapegar de Chaves, Chapolin e jornais cheios de sangue? Por que o SBT insiste nesses erros? Adriano, atualmente uma das maiores audiências do SBT é o Chaves à noite. Isso é um fato. Chaves no período da tarde também impulsionou bastante. E os telejornais mais cheios de sangue, esses telejornais mais populares, funcionaram principalmente no período da manhã. Nos últimos dias a gente tem visto ali que no período da manhã o SBT, na média das 6 ao meio-dia aqui em São Paulo, já ultrapassou várias vezes a Rede Record. Mas o que acontece também? Acontece que se o telespectador assiste, você vai lá e produz ainda mais, dá mais espaço, Precisa o telespectador mostrar, eu não quero esse tipo de programa. Que é mais ou menos o que aconteceu com Tá Na Hora, Tá Na Hora não conseguiu impulsionar muito a audiência ali no final da tarde. O SBT deu uma chance, trocou, botou o Datena, e agora vai encerrar o Tá Na Hora e trazer uma nova versão do Aqui Agora.
de novo, um pouquinho mais desses jornais popularescos aí. Aí vamos ver, né, se resolve ou não. Mas enquanto dá audiência, eles continuam. E parece que nesta grade que vem agora do SBT, continuam lá, viu? Não se anime muito não, vai permanecer por ali. O Márcio Amaral faz a próxima pergunta. Boa noite, na sua opinião, quais foram os principais acertos e erros do SBT ao longo da história que influenciaram diretamente na sua posição atual no mercado televisivo brasileiro? Márcio, o SBT teve vários acertos desde que, quando surgiu ali, né? O Silvio apostou numa diversidade de programação, numa programação sempre popular, mas sempre trazia também alguma coisa de diferente, né? Quando apostou, por exemplo, no Jô Soares como talk show, um talk show diário, né? Deu oportunidade ao Jô para fazer algo que a Globo não tinha dado oportunidade. Então o Silvio tinha essa coisa de arriscar muito, mas também de entender muito o telespectador, de trazer ali o que o público quer e não ter vergonha de mudar horários para poder atingir melhor o seu público. Eu acho que esse foi, eu acho que talvez o grande acerto, né? Você sempre conversar com o público. O grande erro, deixar de conversar com o público. O SBT nos últimos 10 anos, né, um pouquinho antes da pandemia, já vinha dando sinais ali, né, de que parou, botou um pouquinho o pé na embreagem, deixou o carro ir na banguela, como se dizia, né, sem uma aceleração, e isso foi permitiu que a Record recuperasse ali e ganhasse todo esse espaço. E aí cada vez ficou mais difícil. Então o grande erro foi esse, foi se afastar, assim como ele se aproximou do público, ele se afastou do público, deixando o DNA dele de lado, com menos investimentos. E aí não tem como, né? O público sentiu. Próxima pergunta do Gustavo Madeira. Boa noite. Por que o SBT não tenta recontratar os jornalistas que possuem DNA do SBT, como Ana Paula Padrão e Karen Bravo? Gustavo, talvez Ana Paula Padrão esteja num patamar, né? Ela talvez não queira voltar para o jornalismo diário, que é mais entretenimento, outros caminhos, mas também tem um outro... Está num target ali salarial maior do que hoje o SBT está pagando. E a Karen Bravo tá lá na TV Cultura, né, bem, né, consolidada. Talvez ela fale, bom, não vale a pena talvez eu arriscar tanto aqui. Mas eu acho que quando você tem essas afinidades, funciona, né? E a Karen Bravo durante muito tempo, né, foi cara do SBT. Igor Ferreira agora. Boa noite. Qual a média de idade de cada emissora e como a idade do telespectador médio altera a partir da programação de cada canal? Igor, não tem muita diferença de uma emissora para outra, não. De uma forma geral, a televisão brasileira ela se concentra de 35 anos para cima, né? São as camadas que participam mais da programação, com uma participação muito grande de 60 mais, né? Depois de 45 a 60 e de 35 a 45. Tem um pouquinho mais de jovens, entram também outros públicos, mas basicamente, quanto mais velho, maior a presença na televisão. Isso de uma forma geral. Talvez o que mude um pouquinho, que determine um pouco, é o perfil, se é uma quantidade maior de mulheres ou de homens. A Globo, por exemplo, tem uma quantidade maior de mulheres, por isso ela aposta muito e dá muito resultado em dramaturgia, por exemplo. Já a Band tem uma participação masculina maior, e aí é aquela história, né? Você vai ter uma dificuldade maior para novelas, para alguns programas de entretenimento, mas o esporte também vai bem. Então, depende muito. O SBT, durante muito tempo, teve ali uma participação jovem muito grande, né? Infanto-juvenil e jovem muito grande. E perdeu este público, né? Basicamente é isso. Pense que a televisão se conseguir aumentar a participação de 35 a 45, já vai ser muito bom para a TV, porque cada vez mais o público é cada vez mais velho. William Dias traz a próxima pergunta. Por que teve afiliada da Globo que não seguiu a rede e não entrou com o plantão do resultado do conclave? Elas podem fazer isso? William, teoricamente não. Teoricamente isso dá condição de você romper o contrato, né? Porque quando você se filia a uma emissora, a uma cabeça de rede, você determina ali, plantões vão ser necessários, nós vamos precisar entrar, são notícias importantes, né? Foi uma afiliada só que não entrou da Globo, né? E o que causou uma grande estranheza, porque eles permaneceram com o Globo Esporte local deles, não interromperam porque talvez não achassem que a escolha o sinal de que o Papa tinha sido escolhido não era uma notícia importante, que é
mas aí a gente tem que entender qual é a diretriz que essa emissora tomou. Com certeza, assunto que entrou depois para reuniões, pessoal responsável pela rede entra em contato com a afiliada para entender tudo isso, né? E o importante quando você está numa rede é você criar esse padrão nacional. E com certeza a Globo vai cobrar isso. O Lisvaldo Azevedo traz mais uma pergunta. Vanucci, por que a Globo insiste, força tanto a Patrícia Poeta no encontro? Não precisa ser nenhum expert em TV para ver que ela não funciona como condutora de programa de entretenimento e com plateia. A gente percebe claramente que ela tenta fazer uma personagem popular, mas não é. Parece ofensivo com o público numa emissora que tem Eliana, Sandra e Maria Beltrão, apostar numa figura tão antipática e sem versatilidade para a função que ocupa. Lisvaldo, entendo a sua opinião, compreendo a sua opinião, aceito, né? A gente tem que aceitar a opinião de todo mundo. A Patrícia tem se esforçado muito para estar no entretenimento. Ela tem se esforçado muito a entregar cada vez mais, né, esta comunicação que para um jornalista de bancada é difícil, né? Porque o jornalista de bancada, ele cria aquela barreira, né? Então, isso aqui é jornalismo, o tipo de comunicação é outra, né? Do que essa comunicação que precisa ser muito espontânea, que precisa estar muito entregue ali. Agora, ela foi para o entretenimento depois que a Globo realizou pesquisas e identificou que a mulher da classe C se identificava com ela, via nela ali valores, né, que a atraíam, né? Então, se a pesquisa aponta isso, aí que eles vão insistir. A audiência continua alta, né? E segundo informações que eu tenho lá da Globo, não teve esse negócio de que, olha, ela tem uma rejeição muito grande, muito pelo contrário, né? A boa parte do público aprova a Patrícia. Agora, também tem uma boa parte do público que não gosta dela, né? E é assim, a gente nunca mais vai ter unanimidade, a gente nunca mais vai ter aqueles apresentadores que você fala assim, todo mundo gosta. Mesmo todo mundo gostando, às vezes, né, sendo uma grande referência, você vai ter algumas críticas. Eu falo que hoje a nossa maior apresentadora é Ana Maria Braga, né? Essa apresentadora popular, que está no ar, que fala de tudo, que conversa com todo mundo. Merecia até um programa com uma produçãozinha um pouquinho melhor ali para ela. Mas o fato é que também ela é sujeita a críticas, né? Hoje é isso, não tem como, né? Mas a Globo toma, né, e mantém a Patrícia ali baseada nessas pesquisas que mostram que o anunciante tem, né? Então, se ela tem respaldo de anunciante, aí vai. Mais uma pergunta. A última desse episódio é do Christian. Ele fala o seguinte: Vanucci, caso se confirme a volta do Bom Dia e Companhia, isso é decidido via dados de pesquisa ou você acredita que seja uma decisão alinhada a algum gosto pessoal? Fico pensando porque o sábado animado, que é no final de semana e as crianças estão em casa, não está funcionando. Acho que aí já tem um direcionamento. Christian, muito interessante a pergunta que você traz. A princípio, as emissoras de televisão deveriam tomar decisões baseadas em pesquisa. Quando tomam decisões baseadas em pesquisa, muitas vezes essas decisões são frias. E aí o telespectador fala, mas botaram um programa que a pesquisa diz uma coisa e que eu não aceito, né? Não concordo com isso. Pergunta anterior, né? Sobre a Patrícia Poeta, que nas pesquisas aparece sempre muito bem avaliada, né? Então, é muito complicado isso. Eu sei que a Globo toma muitas decisões através de pesquisas e tem o feeling artísticos dos seus profissionais, né? Mas é claro que alguém de programação, alguém ali artístico, vai tomar uma decisão baseado mesmo em pesquisa, olhando números, olhando sondagens para entender o que o telespectador quer para aquele horário. No caso da programação infantil, até onde eu sei lá no SBT, esta é uma decisão pessoal, não é nem baseada em pesquisa, não. Porque o público quer que volte programação infantil. Porque esta criança, teoricamente, não está mais na frente da televisão, principalmente de segunda a sexta-feira. Porque tem escola, tem outras coisas, e hoje as crianças estão muito mais na mídia mobile, né? Na possibilidade de assistir no celular, de um tablet, e conteúdo da internet, conteúdo feito com muita qualidade de audiovisual, mas disponível em plataformas. Então, vai ser um risco ali, né?
mas que é uma aposta pessoal da própria Daniela Beirute, claro, respaldado pelos conselhos do Rinaldi, né? Que também tem uma experiência muito grande com Patati Patatá e sabe ali ver o sucesso que essa dupla faz com produtos, com licenciamento, com festas, né? Então pode ser que tenha ali também uma projeção comercial, né? Vamos ver, né? Se volta realmente, porque até pelas informações que vazam, né? Você vem com o Primeiro Impacto, depois um programa infantil e depois volta o programa do Luiz Bate. Esse pedacinho, será que conversa com o restante da programação? Né? Se for isso mesmo, vai ter que se analisar e sentir que realmente o público vai respaldar ali, né? Quem manda na televisão é o telespectador, não tem jeito. Bom, esta é mais uma edição do Vanucci Responde, feito com as suas perguntas. Você mandou através das minhas redes sociais, através do espaço reservado aos comentários aqui no vídeo. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito o like, agradeço muito a sua inscrição, e se você desejar ser um membro, muito obrigado mesmo por isso. A gente está aqui todos os dias com muita informação sobre televisão, sobre audiovisual, falando de TV sempre a partir do que interessa a você. Até mais, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.